Olá, meus queridos, como passaram a semana? Tudo bem? Gostaria de falar uma história narrada por Jesus. E essa história é muito interessante porque ela vai relatar alguns fatos a respeito de dúvidas que nós temos se vamos reconhecer pessoas depois de morrer ou não. Muitas pessoas perguntam: será que eu vou reconhecer uma pessoa depois que eu estiver lá no céu? Será que eu vou ver meu pai? Será que eu vou ver quem foi minha mãe? Como é que vai ser isso? E na minha opinião, essa narrativa de Jesus, nessa história que ele fala do rico e do Lázaro, isso mostra para mim um fato, e eu tenho essa interpretação de que sim. E essa história narrada por Jesus, essa parábola, ela tem algumas coisas interessantes para nós podermos analisarmos. Mas antes de entrarmos no texto, esse texto está em Lucas, eu gostaria que você se atentasse por uma coisa interessante. Esse Lázaro não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, né? Esse é outro Lázaro, é o Lázaro que ele está usando aqui como um exemplo, né? Isso está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Então vamos ao texto comigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então veja, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é que o rico não tinha nome, né? E o Lázaro tem uma identidade aí. Primeira coisa, o Lázaro tem nome, o rico não. Mas o homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, ele era uma pessoa respeitada. Ele morava numa casa, tinha lá seu endereço fixo, era uma pessoa que vivia sua vida normal. E o Lázaro, o mendigo, estava ali na porta dele, ali, sofrendo, cheio de chagas e doenças. A gente não sabe como foi a vida do Lázaro, mas sabemos que o Lázaro era um homem justo, né? Porque nós vamos entender no texto que ele vai ser salvo. E o homem rico, ele não vai para o inferno simplesmente porque ele era rico. Alguma coisa de errada na vida dele, né? Trouxe ele à condenação. E olha só o versículo 21. O Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha, outra diferença que a gente vê aí. Quando o mendigo Lázaro morre, né, no texto, é relatado que os anjos vêm buscá-lo, né? Então há uma diferença na morte do salvo. Então, quando o salvo morre, os anjos vêm para buscá-lo. E levaram o mendigo, né, que é o Lázaro, para um lugar chamado Seio de Abraão, que era um lugar como um paraíso, né? Esse lugar hoje está vazio. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele tirou todas as pessoas desse lugar, né? E esse lugar não está mais, não é mais chamado Seio de Abraão, né? Agora nós chamamos esse lugar de novo céu, nova terra. Não sei como é que vai ser isso, nós não sabemos em detalhes, mas sabemos que no Velho Testamento o lugar chamado paraíso para nós era o lugar chamado Seio de Abraão. Era um lugar de tranquilidade, um lugar de gozo, um lugar de descanso. E o Hades, que era o inferno, né, que é o mesmo inferno que a gente sabe, né? Naquele lugar também havia um lugar do lado, mas havia uma separação entre esses dois lugares, né? Então vamos ver no texto aqui. Então o Lázaro, ele é levado pelos anjos e o rico, ele é sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e falou longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico, ele vê o Abraão lá, né, no lugar do paraíso, né, e Lázaro do lado dele, né, e ele reconhece o Lázaro, e ele faz um apelo no versículo 24, olha o que ele diz. Então, clamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado por esta chama. Então veja, o rico ele está sofrendo, né? Vamos entender que não sabemos como é esse lugar, mas é um lugar que tem fogo, né? Chama, lugar muito quente. E ele pede desesperadamente que o Lázaro o alivie um pouco com a água. Disse, porém, Abraão, né? Abraão responde pro rico: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então veja, aquilo que eu tinha dito. O lugar de tormento e o paraíso tinha um abismo, algo que separava esses dois lugares. Continuando o texto. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os de lá passar para nós. Ou seja, mesmo conhecendo as pessoas que estavam no outro lado, né, não sei de que forma, a gente viu que até o próprio rico reconheceu o Lázaro. Você já imaginou as pessoas tentando ir para um outro lado, tentando consolar, ajudar, fazer alguma coisa, mas Abraão ele revela que não há comunicação. Esses dois lugares são separados por um grande abismo. Versículo 27. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só, esse versículo revela também sobre memória. Então o rico, ele sabe que ele tem a família dele, ele sabe no que a família dele acredita, nos seus irmãos, ele está preocupado. E ele faz um apelo, ele pede para que alguém o avise, olha, o rico está lá em tormentos, né? E os motivos pelo qual ele foi para lá foram esses motivos. Ele queria que alguém evangelizasse a família dele. Ele desejava que alguém fosse avisar que o destino deles também estava selado. Mas respondeu Abraão no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Veja, olha que interessante. O fato de nós termos estudado, né, toda a história de Israel, revela quem são os profetas e quem é Moisés. Através de Moisés, os judeus receberam a lei, né, e os profetas para que os judeus respeitassem a lei e cumprissem a lei. Então Jesus ainda não tinha morrido, a igreja ainda não tinha surgido como um Novo Testamento. Ainda a forma de se salvar era simplesmente dando um bom testemunho e cumprindo a lei. Então Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Ou seja, a forma para a pessoa não vir para esse lugar onde você está é eles respeitando aquilo que realmente eles já têm, que é a lei e os profetas. Versículo 30. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, se alguém realmente com testemunha viva se apresentar para eles e falar, olha, eu vim lá do lugar lá de tormento e o teu parente lá mandou vir aqui, teu irmão mandou vir aqui, olha, vocês têm que mudar esses hábitos de vocês, mudar essa linha de pensamento, vocês têm que se arrepender, se converter, porque senão vocês vão lá para o inferno também. E lá o negócio é terrível. Então por isso que eu vim aqui avisar vocês. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, não é possível alguém morto ir falar com um vivo, né? Abraão ele fala, ó, se não ouve nem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muitas pessoas têm o hábito de buscar em centros espíritas, né?
a forma de se comunicar com mortos. Eles não estão falando com pessoas, estão falando com entidades malignas. A Bíblia diz que não é para consultar os mortos. E a Bíblia diz que nós temos que buscar a salvação em Cristo Jesus. E nessa época, quando Jesus está falando sobre Moisés e os profetas, que era a forma que eles tinham para alcançar a salvação, ele mesmo já relatava: não vai adiantar que alguém vá até lá conversar com eles, porque eles não ouvem, as pessoas não ouvem o testemunho. Não vai ter desculpa. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus vai enxugar toda lágrima. Se haverá lágrima, é porque haverá memória. E quando nós tivermos memória, mesmo com o corpo glorificado, nós vamos lembrar das pessoas que não estão ali. É isso que vai nos entristecer. Porque existem dois lugares que a pessoa pode estar: ou no inferno ou no paraíso. Então é importante a gente entender que o Evangelho tem que ser anunciado para as pessoas, para os amigos, para os parentes. E quando as pessoas dizem assim: você não vai lembrar de quem foi seu pai, você não vai lembrar quem foi sua mãe, você não vai lembrar quem foi seu amigo, você não vai lembrar quem foi o seu professor, não vai lembrar quem você se relacionou nessa vida. Eu penso diferente, eu penso de acordo com esse texto, né? Da pessoa lembrar: eu tenho 5 irmãos, eles precisam ser avisados, eles precisam ser evangelizados, eles precisam ser salvos também. Outro versículo que claramente mostra a respeito de memória, né, após a morte, é em Apocalipse, que várias pessoas oram, né, que vieram da grande tribulação. Isso nós vamos também estudar. E eles dizem: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue? Então, ali eles estão orando, né? Os que foram degolados na grande tribulação, eles intercedem, né? Eles pedem para que Deus os vingue pela sua morte. É importante nós entendermos que quando nós falamos do Evangelho para alguém, fica registrado que a oportunidade foi dada. Se a pessoa aceitar ou não aceitar, isso para nós é que vai nos servir de consolo lá na frente. É o que Deus vai falar: olha, essa pessoa que você não está vendo aqui, foi dado essa e aquela oportunidade. Hoje nós temos tantos exemplos de evangelismo, não é verdade? Através do rádio, através de livros, através de outdoors, através de revistas, através de folhetos, através da palavra falada, através da internet, através de missionários de tantas formas. E as pessoas não querem ouvir. Outro dia eu estava vendo um versículo que Jesus disse que até as pedras clamarão. Eu estava andando no ônibus e eu estava vendo nas montanhas, ali na Serra de Mogi mesmo, escrito numa pedra, eles pintam uma pedra de branco e escrevem assim na pedra: só Cristo salva. Então as pedras também pregam, as pedras também clamam. Esse exemplo que Jesus narra sobre o rico e o mendigo Lázaro, há muita discussão no meio evangélico, porque alguns falam que é uma mensagem realmente literal, real, e outros falam que é uma ficção, uma parábola. E os que falam que é real defendem a ideia de que os personagens têm nome, né? Você observa que é uma parábola, que é o nome de uma pessoa ali, né? O Lázaro, essa pessoa. E quando Jesus falava de parábolas, ele não dava identidade aos nomes, né? Então lá a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da mulher que varria a casa, a parábola do filho pródigo, né? Então tem as pessoas que são ditas nas parábolas, mas não são identificadas por nome. Essa parábola é diferente. Ela tem um nome a uma pessoa. É como se Jesus estivesse narrando um fato, né? Narrando algo realmente por conhecimento de causa.
Isso nos traz assim uma coisa assim muito forte nessa forma de testemunho do próprio Senhor Jesus, na forma de reflexão, na forma de valores. Hoje, se você fosse olhar a situação dessa parábola nos dias de hoje em algumas igrejas, por exemplo, se o mendigo tivesse na igreja, tem igreja que ia colocar o mendigo para fora, tem igreja que iria falar, esse cara tá desse jeito, o mendigo com chagas, porque ele deve ter feito alguma coisa de muito mal, muito errado, por isso que ele está assim, né? E o rico, por ser uma pessoa respeitada, morando numa casa bonita, tendo uma roupa de linho, né? Uma pessoa com boa aparência, algumas igrejas receberiam, olha, esse é um homem abençoado, esse é um homem de respeito. Eu não quero dizer que quem tem recursos, né, é uma pessoa que não é uma pessoa de respeito, muito pelo contrário. E também não quero dizer que uma pessoa, pelo fato de ser pobre, é uma pessoa que já está projetada para o céu. As características pessoais de cada um desses dois personagens nós não sabemos. Mas o que nós não podemos é que, através da sua aparência, trazer um certo julgamento, como muitas pessoas fazem hoje dentro das igrejas, principalmente algumas lideranças, não é verdade? Então, aquela pergunta, esse indivíduo está nessa situação porque ele não tem fé, ele não determina, né? Ele não faz nada para mudar esse quadro. Então são muitas coisas que a gente até então julga errado, né? A gente não sabe, nós não sabemos a vida de cada um e o que Deus está fazendo. Nós estudamos a história de José, por exemplo, quando José estava no poço. José era escravo, depois José foi para a cadeia. Então, se nós fôssemos olhar a situação da pessoa nas fases da vida dela e trouxéssemos algum julgamento errado, isso seria algo realmente não muito prudente, né? Deus tem uma história para cada um de uma forma diferente. Hoje em dia não temos mais essa questão da lei e os profetas, né? Porque quando Jesus ele morre e ressuscita, a igreja nasce, né? Em Atos capítulo 2 nós vamos chegar lá e vamos ver o surgimento da igreja, porque o evangelho ele veio para os judeus não aceitaram, mas a todos o quanto receber, deu-lhes os direitos de serem chamados filhos de Deus. Então o evangelho ele foi aberto para o mundo, né, no qual nós fazemos parte, porque nós não somos judeus, né, nós somos chamados de gentios. E o que nós entendemos diante de tudo isso, a nova aliança, o Novo Testamento, traz para nós uma nova forma de alcançarmos a salvação. Não é através de Moisés e também nem através dos profetas. Hoje a salvação nós alcançamos através da pessoa do Senhor Jesus. E isso é de graça, isso é uma graça maravilhosa derramada em nós. Nós vamos entender mais à frente o que significa graça e como essa salvação foi derramada para nós e por que para nós ficou mais simples, mais fácil, né? Nós entendermos o que é a salvação em Cristo Jesus. Então é isso, essa é a narrativa de Jesus que ele falou. Ele estava falando para os religiosos, para os fariseus, né? Ele estava falando sobre essa história. Falou, olha, essa é a história de um homem rico e de um homem chamado Lázaro. E a diferença é enorme dos dois quanto à sua eternidade. Aliás, como você tem cuidado da sua eternidade? A eternidade ela deve ser levada a sério, porque o tempo que nós vivemos nesse mundo é muito curto, né? Mas a eternidade é algo realmente imensurável. Semana que vem nós estaremos novamente aqui estudando mais algum capítulo do Ministério de Jesus. Eu gostaria de falar sobre essa questão, como foi dito hoje, que o morto não pode se comunicar com alguém nessa vida. E uma coisa que eu também gostaria de comunicar, o que eu penso é que nós vamos reconhecer nossos familiares sim, nossos amigos sim. Porque essa narrativa de Jesus ilustra bem isso. E a memória, né? Você vê que o rico tem memória. A memória não está no nosso corpo físico. O cérebro é a
é o instrumento para captar informações, mas a memória está na nossa alma. Está na nossa alma. O corpo do rico estava lá em decomposição. Acho que nem existia mais quando tudo isso estava acontecendo, mas ele se lembrou. Então, na memória, a memória está no espírito, na alma, né? Que Deus abençoe os irmãos e semana que vem a gente se encontra novamente. A graça e a paz. Deus abençoe a todos.